Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Vamos estar vendo o resumo da mensagem 2 dessa série, Os Ministros da Nova Aliança, que por sinal também tem o mesmo título, Os Ministros da Nova Aliança. Vamos ler alguns versículos. 2 Coríntios 1, 9 fala: Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E 2 Coríntios 3, 5 e 6 fala: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E 2 Coríntios 4,17, que fala: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Até esse versículo, por um lado, tem a ver com a nossa situação atual, né? Nós estamos passando por uma certa tribulação desse isolamento, né? De permanecer em casa, não poder sair, não poder trabalhar e algumas outras situações, mas possamos estar confiando no Senhor, que o que Ele tem para nós é muito mais elevado do que a gente está passando nessa hora e nessa vida que, né, que nós estamos agora. Né? Vamos ver alguns dos pontos da mensagem. Né? Primeiro fala deixar tudo para servir ao Senhor. Né? Mateus 19, 20 a 30, temos que... Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração os filhos do homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Os primeiros servos do Senhor que Ele chamou, que depois se tornaram os 12 apóstolos, eles tiveram que deixar tudo, todos os seus trabalhos, essas coisas, para poder servir ao Senhor. Talvez hoje em dia o Senhor não esteja nos chamando necessariamente para que nós deixemos tudo, né? Mas precisamos ter condições de dedicar tempo ao Senhor, né? Mesmo nessa situação que nós estamos passando, por um lado, graças ao Senhor, graças a Deus pela sua misericórdia e soberania, a tecnologia permite que mesmo nós estando em casa, possamos fazer contato com os irmãos, né, com as pessoas, pregar o Evangelho, até ter reuniões virtuais, assistir a palavra. Não é motivo para nós estarmos parados, né? Ó Senhor Jesus, mas podemos estar servindo ao Senhor mesmo nessa situação de isolamento, né? E por um lado, até de uma outra maneira, que nós sabemos que nós não somos um número muito grande, né? Como está escrito em Lucas 12, 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-lhes o seu reino. Mesmo não sendo numerosos, e agora menos ainda em nossas casas, só restritos, né? A nossa própria família que mora na nossa casa, fora os contatos virtuais, nós podemos estar ainda animados no Senhor, né, para poder estar servindo a Ele, né? Mas o Senhor ainda pode fazer até, nessa circunstância, milagre de estar ganhando mais as pessoas, né? As pessoas estão temerosas, assustadas, senão se nós estivermos desfrutando do Senhor e tivermos conteúdo e levarmos a palavra que nós temos recebido, que graças ao Senhor tem sido abundante, né, nós possamos levar a pessoas que estão assustadas, temorosas aí com essa situação que nós estamos do princípio das dores, né, de se achegarem ao Senhor. E o Senhor prometeu para nós o seu reino. Depende agora de nós, né, de estarmos nos capacitando nessa situação e da agora até a volta do Senhor para crescermos e amadurecermos para estar qualificado para o reino dele. Né? Ó Senhor Jesus. Outro ponto é que o maior é o que serve, né? O Senhor, Ele é o Filho de Deus que veio a essa terra encarnado como um homem e veio para servir, né?
ele não veio para ser servido, nem mesmo para ser visto, né? Mas ele veio para levar o propósito de Deus a cabo, levando vida para as pessoas, né? E certamente ele era maior que os seus discípulos, né? E aqui nessa terra e naquela época também, as pessoas normalmente buscam ser o maior, seu destaque, seu sucesso. No mundo as pessoas pregam isso, que você precisa ser aqueles que dominam, têm autoridade, poder, riqueza. Quanto mais no mundo, isso parece ser o melhor, né? Mas o Senhor fala que nós não devemos ser assim, né? E os discípulos, por estarem começando ainda, estarem nessa realidade terrena, eles perguntavam entre si quem deles deveria ser o maior dos discípulos do Senhor, né? Já havia essa situação ali no início já do ministério do Senhor, do início do aperfeiçoamento que ele estava fazendo nos seus apóstolos, como a gente vê ali em Lucas 22, 24 a 30. Suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre ele. Os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então o Senhor, ele veio dos céus, mas estava aqui para servir ali, já começando desses 12 discípulos, que tornaram os 12 apóstolos, né? Para que eles aprendessem a servir, né? E nós também precisamos ser como esses tais, né? O viver da igreja, quanto mais crescimento de vida você tiver, você vai ser aquele que não só está preocupado com o seu desfrute ou o seu reconhecimento, mas você está preocupado em servir aos irmãos, né? E, lógico, vamos ter no futuro, o Senhor já nos prometeu esse galardão, né? O galardão do reino. Então, possamos estar praticando essa palavra do Senhor. Também outra passagem que ele cita é a questão da gente lavar os pés uns dos outros, né? Normalmente a gente, que está em João 13, 12 a 14, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, né? Normalmente nós tocamos mais essa passagem com relação à questão de lavar os pés uns dos outros para tirar o pó do mundo que está nos irmãos. Então, é mais um sentido a gente estar vendo a sujeira nos outros e tentar limpar, né? Mas aqui, nessa hora, a gente precisa ver também a questão, é uma situação de você se humilhar, né? O mestre ali está se humilhando diante dos seus discípulos para lavar os pés dele, né? E normalmente quem lava os pés é alguém inferior, um subordinado, né? E ele era o mestre, mas ele estava se humilhando a isso para que fosse modelo para os discípulos, né? Porque nós sabemos que no nosso viver da igreja nós temos às vezes problemas uns com os outros nessa questão de como nos colocar com relação à frente uns dos outros, né? E podemos servir no mesmo espírito, na mesma alma, né? E a obra do Senhor, é outro ponto, ela é realizada pela palavra de Deus que sai da boca do seu profeta, né? A obra de Deus provém da palavra de Deus, né? E em João 1,1 fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo aqui também pode ser traduzido pela palavra, né? Ó Senhor Jesus. E o Senhor é essa palavra, o Senhor é esse verbo, né? E Deus, né, que já era esse verbo, né? Esse verbo estava com Deus. Ele iniciou essa palavra, a gente sabe, em Gênesis ele criou todas as coisas pela sua palavra, e aqui em João ele veio a trazer a sua obra através de Jesus, né, que era o verbo de Deus, né, trazendo a sua palavra aos homens, né. Então a nossa obra está relacionada a gente
buscar desfrutar da palavra de Deus no Espírito, praticar tudo que nós temos aprendido na Bíblia, no alimento diário, nos livros espirituais, nas mensagens da vida da igreja, levando essa palavra de Deus, né? Não apenas a nossa própria palavra. E reconhecemos, né, que o Senhor hoje tem falado, né, pelos profetas, pelos apóstolos na sua igreja. Em Deuteronômio 18 a 19 fala: suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei as contas. Aqui está sendo profetizado, né, que o Senhor ia levantar outro profeta depois de Moisés, né? Aqui está se referindo, Deus irá levantar outro profeta além de Moisés, está se referindo, em primeiro lugar, ao próprio Senhor Jesus, né? E ele iria falar as palavras que Deus tinha ordenado, né? Então o Senhor fazia assim. Então nós, como servos do Senhor, também precisamos ser fiéis para levar a palavra do Senhor a outros, né? Não a nossa própria palavra, não só as porções que nós gostamos, mas a palavra do Senhor de uma maneira fiel, né? João 5,36 fala: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito do que o Pai me enviou. E João 17,18 fala: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A própria palavra ali testemunhava, né, do Senhor, a palavra que ele levava, né? Ó Senhor Jesus. E ele foi enviado por Deus, pelo Pai, e ele está nos enviando também, né? Nos enviando ao mundo. Nós fomos enviados de Deus para levar a palavra de Deus. Então, por um lado, nós precisamos conhecer essa palavra, que não é, em princípio, a nossa palavra, né? É a palavra de Deus. Mesmo quando nós buscamos estar no Espírito, levando vida para os irmãos, se nós já desfrutamos da palavra, precisamos ter aquele conteúdo, né, aquela base, para que o Espírito possa agir e levar essa palavra para as pessoas, né? Levar essa palavra para o mundo, mesmo nessa circunstância atual que nós estamos, né, de confinamento, mas podemos usar toda a tecnologia, as redes sociais, as ligações, em alguns casos, as pessoas que não estão tão conectadas, mas possamos levar essa palavra, né, para que elas possam crer no Senhor. Ele nos enviou, irmãos, então precisamos praticar essa palavra. E o Senhor fazia isso, né? Ele não levava a sua própria palavra, ele levava a palavra de Deus. Tudo que o Pai confiou a ele é o que ele fazia e levava a palavra, né? Em João 5,30, por exemplo, ele fala: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma em que ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E por outro lado, né, além da gente levar a palavra do Senhor, nós sabemos que a vida é expressa através da palavra de Deus no Espírito, né? Então ele fala: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar conectados à videira, né, ligados ao Senhor, para levar essa palavra para que ela possa ser frutífera. Não sejamos apenas pessoas eloquentes, pessoas que atraem as pessoas ao redor, mas para nós mesmos, né? Mas para expressar o Senhor, né? E possamos frutificar pela palavra e no Espírito, né? Ó Senhor Jesus. Outro ponto é servir como ministro da nova aliança é superior a qualquer sucesso pessoal. Como foi falado no início também, né? Os primeiros discípulos do Senhor deixaram tudo o que tinham para servir ao Senhor. Nós não precisamos necessariamente ser alguém que seja tempo integral, que deixe todas as coisas, mas precisamos deixar pelo menos os nossos sonhos de sucesso, de realizações, possam estar debaixo da vontade do Senhor. Como aqueles primeiros discípulos, os apóstolos, muitos ao longo da história fizeram isso, né? Eram pessoas até de sucesso ou que tinham perspectiva de sucesso no mundo, mas deixaram isso para servir o Senhor, porque nós somos filhos, né? E filhos de Deus, e precisamos ser obedientes a Deus, né? Como o próprio Jesus fez, ele estava na glória, mas ele desceu aqui nessa terra
para aprender a ser como um homem normal e perfeito, né? E tudo isso é uma obediência, né? Obediência ao Pai. Em Hebreus 5:8 fala: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então precisamos ser obedientes ao Senhor, né? E a nossa glória hoje não é necessariamente o nosso sucesso pessoal, né? Mas é servir ao Senhor como ministro da nova aliança, né? E essa nova aliança é superior, né? Ó Senhor Jesus, tudo hoje é menor do que a vontade de Deus. O ministro da nova aliança precisa conhecer esse princípio, né? Precisamos saber que essa incumbência que o Senhor nos fez de ministros dessa nova aliança é superior, né? É o que há de mais elevado, porque ela é de acordo com a vontade de Deus. E, por outro lado, nós sabemos que nós somos como Pedro, mas o Senhor conta conosco, né? Pedro, a gente sabe que era alguém bem temperamental, rápido, né, em fazer as coisas, mas o Senhor foi trabalhando na vida dele, né, não só naqueles 3 anos e meio que estava ali o Senhor presente em carne, mas depois também o Senhor ainda continuou trabalhando na vida dele. E nós sabemos que o Senhor trabalhou isso de uma maneira de sucesso, né? Conseguiu sucesso, Deus, na vida de Pedro, né? Se tornou depois um apóstolo, um dos principais, levando essa palavra do Senhor. Mas a gente sabe ali que Pedro, né, no início, ele era alguém muito rápido, respondia as coisas praticamente quase sem pensar, de impulso, não consultava o Senhor. Então teve algumas questões com relação a ofertas do templo. Ele foi questionado, perguntando se o mestre dele pagava tributos, e ele respondeu, antes de consultar o Senhor, ele disse que sim, né? Então ele precisava saber lidar com essas situações, e por isso ele foi tratado, teve que pescar o peixe e tudo. E o Senhor fala então em Lucas 20:25, daí pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Muitas vezes nós sabemos lidar com o nosso César, o nosso patrão, nosso professor, com as autoridades, né? E somos competentes, diligentes, mas quando chega nas coisas de Deus, nós somos relaxados, né? E não podemos ser assim. Precisamos ser diligentes também nas coisas do Senhor. Outro ponto é a questão que Pedro achava que amava muito ao Senhor, né? E nós sabemos que quando o Senhor foi morto, ele negou ao Senhor 3 vezes, né? E depois, no final de João 21, o Senhor perguntou para ele 3 vezes se ele o amava. E ele deu uma incumbência. Isso não era um julgamento do Senhor, você me traiu 3 vezes, então eu quero saber 3 vezes se você me ama de verdade. Não era essa a questão, né? O Senhor já tinha trabalhado um pouco na vida de Pedro ali naquela situação. Mas aqui vou ler só um desses versículos ali, das 3 vezes, né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta meus cordeiros, né? E esses outros está relacionado ali não com relação aos outros apóstolos, né? Mas com relação aos afazeres dele, porque o Senhor tinha morrido ali, não tinha aparecido, e Pedro, que era o líder ali dos 12 discípulos ainda, né? Ele o chamou para pescar, né? Deixou de estar esperando pelo retorno do Senhor e voltou para fazer as coisas que ele sabia fazer, que ele era pescador, né? E o Senhor apareceu para eles ali naquela circunstância e orientou, e eles não conseguiram pescar nada, o Senhor orientou a eles, eles conseguiram pescar. Depois o Senhor preparou tudo ali para eles e fez essas perguntas para ele. Então, se nós realmente amamos o Senhor, nós não podemos estar preocupados só com as nossas coisas, né? Mas podemos ser aqueles que apacentam os cordeiros, ou aqueles que pastoreiam as ovelhas, ou aqueles que apacentam as ovelhas do Senhor, né? O Senhor nos deu essa incumbência, Ele já nos enviou, não é só para nós cuidarmos de nós mesmos, né? Por um lado, nós precisamos cuidar de nós mesmos, inclusive no sentido espiritual, mas precisamos apacentar e pastorear os irmãos, tanto os novos como os mais velhos, né? Os mais maduros no Senhor.
Ó Senhor Jesus, essa é a incumbência que o Senhor deu para nós, né, como ministros, né? E somos a igreja dos primogênitos, né? Nós temos um grande galardão, irmãos, à nossa espera. Por isso o Senhor está perguntando para nós hoje, né? Posso contar com você? Né? Nós temos a nossa incumbência, né? O Senhor está contando conosco, né? Ele podia ter feito toda a vontade dele por uma ordem sua e já está tudo pronto, podia ter designado aos anjos, mas ele designou para nós, né? E cada um de nós, ele está contando conosco. Se nós somos ministros, não é qualquer coisa, não é para qualquer um, né? Mas não é pela nossa própria capacidade, é Deus trabalhando em nós que nos qualifica a ser esses ministros, né? Inclusive ele já nos prometeu o reino, né? Depende de nós agora se o Senhor pode contar conosco agora, e mesmo nessa situação de isolamento, né? Hebreus 12, 22 e 23 fala: mas tende chegado ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aqui está falando essa questão, né? Nós somos a igreja dos primogênitos e já estamos arrolados nos céus, mas precisamos deixar Deus cumprir toda essa vontade dele para nós. Ele já nos prometeu a coroa, já nos prometeu reinar com ele. Mas nós precisamos crescer e amadurecer para estarmos qualificados para isso, servindo ao Senhor, conforme os itens que nós já vimos e temos visto. Amém, irmãos? Alguns pontos da mensagem, os irmãos possam estar desfrutando. Jesus é o nosso Senhor. Amém?